Graça e paz, eis que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão em Cristo, pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além. E no dia de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, que tem como tema Satanás. Quem é Satanás? Mas antes disso nós vamos à oração. Mas antes de tudo eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse claro o seu like, compartilhasse os nossos vídeos e desse like, visualizasse o vídeo, compartilhasse com mais pessoas. Oremos e em seguida a palavra. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nos unimos na Tua presença. Nós Te louvamos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Pai, porque Tu és bom e a Tua benignidade dura para sempre. O Senhor é glorioso para nos garantir vitória. O Senhor é bom para nos dar a bênção que tanto precisamos e necessitamos. Deus, Tu és santo, Tu é poderoso. Não há Deus grande como o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. A nossa alma tem sede de Ti, a nossa alma tem fome da presença de Deus. Por isso, neste momento em que nós Te clamamos, em que nós Te buscamos, eu quero pedir em nome de Jesus a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Eu quero suplicar, meu Deus, a misericórdia que só o Senhor tem para nos conceder, para nos fortalecer. A Tua palavra nos diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á, porque aquele que pede, fatalmente recebe. E a nossa batalha não é contra a carne, a nossa guerra não é contra o sangue. A guerra do homem é contra legiões, potestades, principados, seres espirituais da maldade. E nós sabemos que o mundo jaz do maligno. Por isso nós Te louvamos, nós nos humilhamos na Tua presença. Venha tocar-nos com brasas vivas, venha renovar em nós aquele desejo, aquela vontade de Te servir, de Te adorar, aquela vontade gloriosa de andarmos na presença de Deus, pois a Tua palavra para nós é tudo, Pai. Neste momento de oração, eu oro por enfermos, pessoas que se encontram enfermas, pessoas que se encontram desenganadas na medicina, aqueles que estão enfrentando problemas cardíacos, circulação, respiração, problemas no cérebro, problemas na pele, nos ossos, em órgãos mais profundos como fígados, rins, pulmão, o intestino, pessoas que estão enfrentando um câncer. Somente o Deus vivo concede o milagre. Quero Te apresentar também aqueles que se encontram desanimados, dai ânimo a eles. Aqueles que se encontram sem forças para prosseguir, para continuar. Estão desanimados porque a batalha é grande, a batalha é terrível. E nós sabemos que nesta batalha, somente o Senhor Jesus é que pode garantir a vitória. Ó Deus vivo, ó Deus de poder, ó Deus de maravilha, venha falar aos corações, os sedentos, aqueles que são famintos e que precisam realmente da presença de Deus. Eu repreendo todo o mal, todo o ataque do maligno contra a vida deste homem, desta mulher, deste servo, desta serva, em nome do Rei Jesus. É o que nós Te pedimos. Eu Te apresento aqueles que se encontram nos presídios, nos hospitais, nos manicômios. Deus, são tantas vidas que precisam do milagre. E nós, de antemão, já Te apresentamos essas vidas tão necessitadas da presença do Senhor Deus Jeová. Ó Deus, Tu és santo, 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 1000 vezes santo. Fica conosco, é o que nós Te pedimos. Amém, meus amados? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê realmente like, compartilhe os nossos vídeos e
se inscreva no canal, visualize o vídeo todo. Vamos ao tema de hoje: a origem de Satanás. Quem é? Abra qualquer número de obras de referências bíblicas usadas comumente e olhe para a verbete Satanás. Você encontrará provavelmente uma história familiar. E nós citamos como tipo o completo, né? Tantas outras obras. O Velho Testamento indica que Satanás foi criado por Deus como um anjo governante chamado Lúcifer, com grandes poderes. Mas o orgulho levou Lúcifer a se rebelar contra Deus, conforme está escrito em Isaías capítulo 14, verso 12 e verso 14. Em Ezequiel capítulo 28, do verso 12 ao verso 15. Então, tórcido agora pelo pecado, Lúcifer é transformado em Satanás, que quer dizer inimigo ou adversário. Satanás é um poderoso anjo decaído, intensamente hostil a Deus e antagonista do povo de Deus. Então, pergunte à maioria das pessoas que creem na Bíblia de onde veio Satanás, e 9 dentre 10 lhe darão uma versão da história citada acima. A ideia de que Satanás é um anjo decaído, a quem Deus expulsou do céu, que caiu na terra, é tão espalhada que muitas pessoas acreditam que a Bíblia a ensina. Pode surpreendê-lo e descobrir que a Bíblia não ensina tal coisa. É certo que há passagens na Bíblia que falam dos seres caídos do céu, mas não são sobre Satanás e usam linguagem figurativa. Somente uma leitura descuidada desses textos pode alguém chegar à história popular relativa à origem de Satanás. Mas nós examinaremos as passagens bíblicas relevantes no contexto. Quem é Satanás? O nome Satanás é uma transliteração do hebraico Satã, indicando o acusador no sentido legal, um queixoso que tem uma acusação a apresentar. Lá em Zacarias capítulo 3, verso 1, lemos: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Então, numa palavra, Satanás se opõe a nós, trabalha contra nós ou nos persegue, na tentativa de nos derrotar espiritualmente e moralmente. Jesus chamou-o de homicida e mentiroso em João 8,44. Em Apocalipse 12, verso 9, João retrata Satanás como um grande dragão, uma representação, e ressalta a sua terrível natureza. E este mesmo versículo, meus queridos, identifica-o como uma serpente. Lá, aquela referência de Gênesis capítulo 3, e como o diabo, que é outro nome bíblico comum para ele. Talvez 1 Pedro 5,8 nos diga o que mais precisamos saber a respeito dele. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então a ênfase bíblica está no que Satanás é em relação conosco, um inimigo. Algumas pessoas, contudo, pensam que certos textos bíblicos vão mais além e nos dizem como Satanás veio a se tornar assim. Então, nós vamos agora estudar um pouquinho sobre ele. Talvez você pense: para que saber sobre quem é Satanás? Mas isso é importante, pois nós precisamos conhecer o inimigo e vencê-lo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. 2 Coríntios capítulo 2, verso 1. Lá na epístola de João, na primeira epístola de João: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então o inimigo não quer que saibamos quem ele é, e para que continue se escondendo e enganando a muitos. Mas a Bíblia, meus queridos, ensina muito sobre ele, e para dar entendimento ao povo de Deus. Você conhece o seu inimigo? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre Satanás. Os nomes de Satanás. A Bíblia nos traz vários nomes para explicar bem quem é Satanás. Satanás, Apocalipse 2, verso 9, 1 Crônicas 21, 1.
Jó 1:6, Mateus 4, verso 10, Lucas capítulo 13, verso 16. A palavra Satanás, ela tem origem hebraica e aparece 59 vezes, sendo 23 no Antigo Testamento e 36 no Novo. Satanás, tanto no hebraico como no grego, significa adversário. Diabo ou demônio, Mateus 4:1, Mateus 25:41, Apocalipse capítulo 2, verso 10, capítulo 12, verso João 13:2, Atos 13:10, Efésios 6:11. A palavra diabolos, ou diabo, demônio, é grega e ela aparece 37 vezes apenas no Novo Testamento. E Beelzebul, em Mateus 10:25, em Mateus 12:24, em Marcos 3:22, em Lucas 11:18, a expressão se origina do nome cananeu de Baal-zebul, que é considerado, meus queridos, príncipe dos demônios, senhor das moscas e das pestilências, por ser o terceiro demônio mais poderoso do inferno. E Belial, segundo Coríntios capítulo 6, verso 15, este nome, ele era para se referir a pessoas consideradas malignas ou inúteis, como filhos de Baal, ou que não serve para nada. Veja o estudo completo sobre o termo os filhos de Belial. E Abaddon ou Apolion, de Apocalipse capítulo 9, verso 11. As duas expressões vêm do termo hebraico que significa destruidor. Então, está muito claro que Satanás é uma personalidade do mal, meus amados. E nós precisamos nos defender dele como uma pessoa perigosa que ele é. Ele é um adversário de Deus e tem seus demônios que atuam no reino das trevas para combater contra a humanidade. E Satanás é a personificação da maldade. Então, títulos de Satanás. Os títulos de Satanás na Bíblia são serpente, Gênesis 3:1. Apocalipse 20, verso 2, Satanás usou uma serpente para enganar Adão e Eva, e desde então tem seduzido a humanidade surrasteiramente, segundo Coríntios 11:3. Anjo do abismo, Apocalipse 9:11, desde que foi expulso do céu, Satanás foi lançado para a terra, segundo Pedro 2:4. Maioral dos demônios, Mateus 9:34, Marcos 3:22. Satanás se rebelou contra Deus e levou consigo outros anjos caídos que se tornaram seus demônios. Príncipe da potestade do ar, em Efésios 2:2. O exército do mal de Satanás como seu principal mentor, tem ele como principal mentor. O Deus deste século, segundo Coríntios 4:4. Os ídolos e deuses deste mundo são tributos ao inimigo. Príncipe deste mundo, João 12:31. Desde que o homem deu poder a Satanás, ele começou a dominar sobre o mundo onde tiver legalidade por causa do pecado. E dragão, de Apocalipse 12:9 e 20, verso 2, a antiga serpente se revela como um dragão com poder devorador. Então o inimigo, meus amados, se escondeu através de uma serpente, depois foi lançado no abismo e organizou o seu exército para tentar enganar e dominar o mundo. Mas será desmascarado como na verdade é um dragão maligno. Satanás, ele se manifesta através da maldade. E o caráter de Satanás? A Bíblia revela o caráter de Satanás como adversário, 1 Pedro 5:8, inimigo, Mateus 13, verso 25, maligno, de Mateus 13, verso 19, de 2 Coríntios 6:15, 1 Epístola de João 2:3, de acusador, Apocalipse 12, verso 10, homicida, de João 8:44, ladrão, de João 10:10, tentador, de Mateus 4, verso 3, e 1 Tessalonicenses 3, verso 5, como um insistente vendedor, Satanás tenta o tempo todo convencer você a pecar. Mentiroso e pai da mentira. Tudo que Satanás fala é mentira e nunca podemos acreditar em suas dúvidas, e tenta nos enganar. Então a personalidade de Satanás é marcada por tudo que é ruim, como malícia, mentira, roubo, homicídio e acusações.
não é possível encontrar nada de bom em sua pessoa, mesmo que ele tente se disfarçar e iludir muitos. A essência de Satanás é a maldade. E não deixe o inimigo te enganar, querido. Então a conclusão, reconhecer quem é o inimigo nos ajuda a nos proteger contra ele. Já sabemos o fim de Satanás, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, segundo Tessalonicenses 2:8. Mas importante ainda que saber quem é Satanás é conhecer a Jesus, se entregar totalmente a Cristo. E se você já pertence a Cristo, o inimigo não tem poder contra você, pois Deus nos guarda e o maligno não lhe toca. Primeira Epístola de João 5,18. Queridos, o nosso inimigo, ele é real, ele existe, ele não está preso, como alguns teólogos dizem. Se ele tivesse preso, Jesus não diria que o mundo jaz do maligno. Em 1 Pedro fala, ele está ao vosso derredor, bramindo como um leão, atrás de quem possa tragar. Então, meu querido, ele é real, ele está aí, ele é a causa de todas as maldades na face da terra. Então, cuidado com Satanás, se agarre a Jesus e entregue sua vida na mão de Jesus. Graça e paz.